Meu avô era um homem calado. Não era do tipo que ficava contando causos na varanda, rindo e exagerando as coisas para entreter a família. Não. Ele era o tipo de homem que pesava cada palavra antes de falar, que ficava em silêncio por minutos inteiros antes de responder uma pergunta simples. Todo mundo na família respeitava aquele silêncio dele. Ninguém perturbava. Mas havia uma coisa estranha nisso tudo. Uma coisa que eu, ainda criança, notei antes de qualquer adulto comentar. Ele nunca dormia antes da meia-noite. Nunca. Não importava o quanto estivesse cansado. Não importava se tinha trabalhado o dia inteiro no sol. Ele ficava acordado, sentado na mesma cadeira de madeira, olhando para a janela, esperando alguma coisa que eu não entendia. Quando eu tinha uns 10 anos, uma vez perguntei para minha mãe por que ele fazia isso. Ela desviou o olhar e disse que era mania de velho, mas eu vi ela engolir seco antes de responder. Ela sabia de alguma coisa e claramente não queria que eu soubesse também. Durante anos, eu deixei isso de lado. Criança tem outras coisas na cabeça. Mas conforme fui crescendo, aquilo ficou comigo como um espinho no fundo do pensamento. Aquela cadeira, aquela janela, aquele silêncio pesado que envolvia meu avô toda noite como se fosse uma armadura. Anos depois, numa noite em que eu tinha uns 14 anos, eu estava na casa dele. Era verão, calor absurdo daquele que gruda na pele e não deixa você parar quieto. Eu não conseguia dormir. Fui para a sala buscar água e ele estava lá, na cadeira, olhando pela janela, como sempre. Eu me sentei no chão perto dele, sem dizer nada. Ele olhou para mim por um momento, aquele olhar dele que parecia calcular alguma coisa, e depois voltou os olhos para a janela. Ficamos assim em silêncio por talvez uns 20 minutos. Do lado de fora, os grilos faziam barulho, a lua estava alta. Era uma noite bonita, na verdade. O tipo de noite que não parece ter nada de errado. Mas ele ficava olhando para aquela janela como se estivesse de guarda. Então, eu cometi o erro. Eu perguntei o que ele ficava olhando. Ele demorou tanto para responder que eu achei que ia ficar mais uma vez sem resposta. Mas então ele virou para mim, me olhou direto nos olhos e disse: "Você quer mesmo saber?" Havia algo na voz dele. Não era medo, era algo mais pesado que medo. Era o tom de alguém que carrega uma coisa há muito tempo e está cansado do peso, mas sabe que transferir esse peso tem um preço. Eu disse que sim. Ele respirou fundo, olhou para o relógio na parede. Já passava da meia-noite. Assentiu levemente como se aquilo fosse uma condição necessária, como se antes da meia-noite ele simplesmente não pudesse ou não fosse contar. E ele começou a falar. Ele disse que quando era jovem, muito jovem, trabalhava numa propriedade rural. Era serviço pesado, sol a sol, mas ele gostava. Gostava do silêncio do campo, da simplicidade das coisas. Tinha um grupo pequeno de trabalhadores que moravam todos juntos num galpão grande. E à noite, depois do jantar, cada um ia para o seu canto e dormia cedo, porque o dia começava antes do sol nascer. Era uma vida simples, sem complicação. Ele disse que naquela época ainda conseguia deitar a cabeça no travesseiro e apagar em minutos. Disse isso com um saudosismo que me pareceu muito triste, como se estivesse falando de uma habilidade que perdeu e nunca mais recuperou. Mas tinha uma noite em particular que mudou tudo. Uma noite que ele disse que tentou esquecer por décadas e nunca conseguiu. Era lua cheia. O tipo de lua que ilumina tudo lá fora, que faz as sombras ficarem nítidas demais, quase sólidas. Ele estava deitado, já no limiar do sono, quando ouviu um barulho do lado de fora do galpão. Um arranhado. Lento. Ritmado. Como se alguém estivesse passando a palma da mão devagar pela madeira da parede externa. Mas o detalhe que ele frisou, o detalhe que ficou comigo, foi o ritmo.
porque não parecia alguém tentando entrar. Não tinha urgência, não tinha força. Era um arranhado distraído, quase entediado, como se quem estivesse fazendo aquilo tivesse todo o tempo do mundo. Ele ficou imóvel. Os outros também acordaram. Ele conseguiu ver pelos olhos semi-abertos que um deles levantou, foi até a porta e colocou o ouvido para escutar. O arranhado parou. Silêncio total. O homem voltou para a cama. Disseram que devia ter sido algum bicho, riram um pouco, nervosos, e tentaram dormir de novo. Esse tipo de riso que não é de graça nenhuma, é só a boca tentando convencer o corpo de que está tudo bem. Meu avô disse que ficou olhando para o teto, incapaz de fechar os olhos, e que foi por isso que ele viu. Pela pequena fresta da janela, lá fora, na luz branca da lua cheia, tinha uma figura. Em pé, parada, olhando para o galpão. Ele disse que o que mais o perturbou não foi a figura em si, foi a postura. Era parada demais, ereta demais, como se não fosse uma pessoa esperando, mas uma pessoa que tinha sido colocada ali como um objeto e estava simplesmente existindo naquele ponto, sem impaciência, sem movimento, sem nenhum dos pequenos ajustes que um corpo humano faz o tempo todo, o balançar leve, a mudança de peso de um pé para o outro, o virar de cabeça, nada disso. Era uma estátua, mas não era. Ele não acordou ninguém, não chamou atenção. Ficou parado, respirando baixo, olhando pela fresta, e a figura ficou lá por um tempo que ele não conseguia calcular. Podia ter sido 10 minutos, podia ter sido 1 hora. O tempo tinha parado de fazer sentido, como acontece quando você está com medo de verdade. E então, a figura deu um passo, só um, na direção do galpão, e parou de novo. Meu avô disse que naquele momento ele sentiu um frio que não tinha nada a ver com a temperatura. Era um frio interno, o tipo de frio que você sente quando algo muito errado está acontecendo e o seu corpo sabe antes da sua cabeça entender. A sua biologia toda gritando em silêncio que você precisa ir embora, agora, sem olhar para trás. Ele fechou os olhos, rezou. Não sabe quanto tempo ficou assim, com os olhos fechados, as palavras saindo em sussurro, as mãos apertadas sob o cobertor. Quando abriu, a figura havia sumido. Nenhum movimento, nenhum som de passo se afastando. Simplesmente não estava mais lá. De manhã, ninguém falou sobre o arranhado da noite. Ninguém perguntou. Era como se existisse um acordo não combinado de que aquilo não deveria ser comentado. Às vezes, o silêncio coletivo sobre uma coisa fala mais alto do que qualquer conversa. Mas meu avô foi até o lado de fora do galpão, no ponto exato onde a figura estava. E no chão, na terra seca e dura, havia marcas. Não de sapato, não de bota. Eram impressões rasas, irregulares, como se algo muito pesado tivesse ficado parado ali por tempo demais, afundando lentamente na terra. 2 pontos de pressão, próximos, com um formato que não era exatamente humano, largo demais na frente, estreito demais atrás. Ele se agachou e ficou olhando por um bom tempo. Decorou cada detalhe. Fotografou com os olhos, como ele disse. E nunca mais comentou com ninguém. Até aquela noite, comigo. Mas não era só isso. Porque se fosse só isso, uma figura numa noite de lua cheia, marcas no chão, um susto que passou, talvez ele tivesse conseguido arquivar aquilo no fundo da cabeça e seguir em frente. Pessoas fazem isso o tempo todo com coisas que não conseguem explicar. Embalam, guardam, fingem que não existem. O que não deixou ele esquecer aconteceu 3 semanas depois. Um dos trabalhadores do galpão ficou doente, de repente, sem aviso. Febre alta, tremores, não conseguia comer nem beber sem vomitar. Levaram ele para ser examinado, mas quem cuidou dele não encontrou nada. Nenhuma infecção, nenhuma causa. O corpo parecia saudável no papel.
Mas o homem piorava. E à noite, ele gritava. Ficava acordado a noite toda gritando que tinha alguém no quarto, uma figura no canto, que ficava parada, olhando, que não respondia quando ele chamava, que não saía quando ele mandava. Todo mundo achava que era delírio de febre, alucinação, o calor fazendo a cabeça pregar peças. Mas meu avô sabia. Ele sabia porque, às vezes, nas noites em que o homem gritava mais forte, ele levantava e ia até o quarto. Ficava na porta, olhando para o ambiente. E às vezes, não sempre, mas às vezes, por um segundo, só por um segundo rápido demais para ter certeza, ele achava que via algo no canto escuro se desfazendo. Não sumindo, desfazendo, como névoa que some quando você foca o olhar direto nela. Como se a coisa soubesse que estava sendo vista e recuasse para algum lugar fora do alcance da visão. O homem melhorou depois de algumas semanas, mas não era mais o mesmo. Ficou quieto de um jeito diferente do quieto normal, fechado, olhos opacos, como alguém que viu alguma coisa que realocou tudo o que ele acreditava. Pouco tempo depois, saiu do emprego sem dar explicação, sem se despedir direito. Simplesmente foi embora um dia cedo com a trouxa no ombro e nunca mais voltou. Ninguém perguntou nada. Meu avô ficou. E nas semanas seguintes, ele começou a perceber que o sono estava mudando. Não era insônia, era outra coisa. Era uma resistência que crescia dentro dele toda noite quando a escuridão chegava. Um instinto que dizia para ele não fechar os olhos, não baixar a guarda, não deixar a consciência escorregar. Porque ele havia percebido um padrão. Aquela noite de lua cheia, ele estava no limiar do sono quando o arranhado começou, o trabalhador doente. Os gritos eram sempre nas horas mais fundas da madrugada, quando o sono é mais pesado. E os momentos em que ele achava ver a coisa se dissolvendo no canto eram sempre quando ele chegava de repente, quando havia movimento brusco, quando a atenção entrava no ambiente de forma abrupta. Ela nunca aparecia para quem estava acordado e atento, só aparecia no limiar, naquele momento específico entre o acordado e o dormindo, onde a consciência começa a soltar as amarras e o corpo relaxa o controle. Era como se ela esperasse esse momento, como se ela precisasse desse estado para conseguir se aproximar, como se a atenção humana, o olhar consciente e focado, fosse uma barreira que ela simplesmente não conseguia atravessar. Meu avô começou a dormir cada vez mais tarde. Primeiro ficava acordado até meia-noite, depois até a 1 da manhã, até 2, testando, observando. Ele não era um homem que fugia de problema. Era o tipo que queria entender o que estava enfrentando antes de decidir o que fazer. E quanto mais tarde ele dormia, mais tranquilas eram suas noites. Mas o preço era o cansaço que acumula, que vai corroendo por dentro, que faz os dias ficarem pesados e lentos. Ele disse que aprendeu a viver com esse cansaço, que com o tempo ele se tornou parte da sua rotina, parte da sua identidade. A vela que fica acesa enquanto o mundo dorme. Mas havia uma coisa que ele ainda não tinha entendido completamente. Uma coisa que só ficou clara muitos anos depois. A coisa não havia ido embora. Ela estava esperando. Meu avô parou por um momento. Ficou olhando para o nada por alguns segundos. Não para a janela dessa vez, para o chão. Como alguém que está se preparando para dizer uma coisa que preferia não dizer. Então levantou os olhos e me olhou. A parte que vou contar agora, ele disse, eu nunca contei para ninguém. E eu entendi por que ele só contava depois da meia-noite. Muitos anos depois daquilo tudo, já velho, já com filhos crescidos e netos correndo pela casa, numa noite qualquer de inverno, ele estava na cama, do lado da minha avó que dormia. Ele estava acordado, como sempre, lendo, como sempre, esperando a hora passar. A luz do quarto estava acesa, era tarde, passava bastante da meia-noite. E então, sem nenhum aviso, sem nenhum arranhado, sem nenhum sinal anterior de absolutamente nada, a luz apagou. Ele ficou quieto. A primeira coisa que fez foi olhar para o relógio elétrico na mesinha do lado.
O número vermelho continuava brilhando no escuro. Não foi queda de energia. A luz do quarto simplesmente apagou. Só ali, só ali. Ele ficou parado, mão firme no livro, respiração controlada, décadas de prática naquele estado de alerta calmo que ele havia desenvolvido. Esperando. E então ele ouviu. Não era um arranhado, não era um passo, era uma respiração. Baixa, lenta, muito perto, do lado da cama, do lado dele, onde não deveria ter absolutamente ninguém. Ele disse que a primeira coisa que fez foi escutar a respiração da minha avó. Ela estava ali, do outro lado, dormindo. Respiração rápida, leve, regular, do jeito que ele conhecia há décadas. Aquela outra respiração era completamente diferente. Profunda, pausada, com intervalos longos demais entre uma e outra, como se o ser que respirasse não precisasse tanto de ar quanto um humano precisaria. E a cada expiração havia um som úmido, discreto no fim do ar, como se houvesse saliva demais, como se a boca daquilo estivesse sempre aberta. Ele ficou imóvel, absolutamente imóvel, e fez a coisa mais difícil que já fez na vida. Não se mexeu. Não chamou minha avó, não gritou, não tentou acender a luz. Ficou deitado, de olhos fechados, braços ao longo do corpo, fingindo dormir com a maior convicção que conseguiu reunir. Porque ele havia entendido aquela coisa anos atrás e ele confiava naquilo que havia entendido. Ela precisava do limiar, ela precisava da guarda baixa. Se ele mostrasse que estava acordado e atento, talvez ela recuasse, ou talvez não. Esse era o risco que ele estava correndo, e ele escolheu correr. A respiração ficou por um tempo do lado da cama. Ele não sabe quanto. O tempo voltou a não fazer sentido como naquela noite de lua cheia décadas atrás. Cada segundo parecia expandir. Cada respiração daquilo parecia mais próxima que a anterior, embora ele soubesse que não havia se movido. Não havia som de passo, não havia deslocamento de ar, não havia nenhum indicativo de movimento. Era mais como se a distância entre eles estivesse encolhendo, sem que nada se movesse. E então, a respiração parou. Silêncio total. Ele esperou. Contou mentalmente até 60. Depois até 120. E então, lentamente, com o máximo de calma que conseguiu fingir, abriu um olho. O quarto estava vazio. A luz voltou, sozinha, exatamente como havia apagado, sem aviso, sem motivo aparente, simplesmente voltou. Meu avô ficou deitado por mais alguns minutos, apenas respirando. Depois se levantou devagar. Ficou em pé no meio do quarto, olhando ao redor. Tudo no lugar. Minha avó dormindo. O livro no chão onde havia caído. O relógio elétrico marcando a hora. Então ele olhou para a janela. A janela estava fechada, trancada por dentro, como sempre à noite. Era o segundo andar. E no vidro havia uma marca. A impressão de uma mão, por fora, no segundo andar, com a janela fechada e trancada por dentro. Ele foi até lá. Ficou olhando para aquela marca bem de perto, com a testa quase tocando o vidro frio. Os dedos eram longos demais, finos demais, espaçados de um jeito que não bate com uma mão humana normal. E a palma era grande, grande demais, como se a proporção de tudo estivesse errada. Os dedos esticados além do que ossos humanos permitiriam. A palma larga além do que qualquer mão deveria ser. Não era uma mão humana que havia deixado aquela marca. Ele ficou olhando por um tempo longo. Depois foi até o banheiro, pegou um pano úmido, voltou e apagou a marca, com calma, devagar, com o mesmo cuidado metódico que colocava em qualquer tarefa. Voltou para a cama. Não dormiu. Ficou deitado de olhos abertos até o sol entrar pela janela. Nunca contou para minha avó. Nunca contou para ninguém. Mas havia algo que mudou naquela noite.
algo que ele explicou para mim com uma calma que me assustou muito mais do que qualquer detalhe da história. Ele disse que antes daquela noite, ele ainda alimentava uma dúvida. Ainda conseguia, nos momentos mais fracos, convencer a si mesmo que talvez fosse coisa da cabeça. Que talvez décadas de sono privado houvessem cobrado um preço na forma de alucinações. Que talvez a memória exagerasse as coisas com o tempo. Mas a marca no vidro era real. Ele havia tocado com os próprios dedos. Havia sentido a irregularidade do contorno. Havia apagado com um pano que ainda estava molhado quando jogou fora. Não havia mais dúvida. E ele disse uma coisa que ficou comigo de um jeito que não consigo descrever. Ele disse que existem coisas. Não sabe o que são. Não sabe de onde vêm. Não sabe o que querem exatamente, mas tem uma teoria. Ele acredita que não é Sandy que elas querem. Não é corpo. É outra coisa. É o estado. O limiar. Aquele momento específico entre o acordado e o dormindo, onde a mente humana fica suspensa, onde os pensamentos perdem forma, onde você não tem mais controle do que entra e do que sai da sua consciência. Ele acha que elas se alimentam disso, ou acessam algo por isso, ou fazem alguma coisa nesse momento que ele não sabe nomear, mas que deixa marcas. Marcas que ele via no trabalhador doente, marcas que ele via em certas pessoas que dormiam demais e acordavam pior, marcas que ele, por pura teimosia e décadas de privação de sono, havia conseguido evitar. E eu, ele disse para mim com aquela voz calma, quase gentil, decidi que elas vão ter que esperar muito. E então ele sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. O sorriso de alguém que encontrou um adversário à altura e decidiu que não vai perder. Eu voltei para o quarto naquela madrugada e não dormi. Fiquei olhando para o teto com a luz acesa, escutando cada barulho da casa. O vento do lado de fora, o estalar da madeira se contraindo com o frescor da noite, um cachorro latindo longe. Cada som que antes era invisível para o meu cérebro havia se tornado uma pergunta. Nunca mais fui capaz de adormecer sem que minha mente revisasse aquele relato. A figura parada na luz da lua, ereta demais, estática demais, o arranhado lento e sem pressa na madeira, a respiração úmida do lado da cama, a marca de uma mão que não era humana no vidro do segundo andar. E a frase dele. A frase que mais me perturbou não foi nenhum detalhe sobrenatural. Foi essa. Uma vez que elas te encontram, elas não somem. Elas esperam. Meu avô morreu alguns anos depois daquela noite, de velhice, num hospital com a família em volta. Uma morte tranquila, digna, sem drama. Mas eu me lembro de uma coisa que um dos enfermeiros comentou com minha mãe em voz baixa no corredor, achando que eu não estava ouvindo. Ele disse que nas últimas semanas, meu avô quase não dormia, que ficava acordado a madrugada inteira, olhando pela janela do quarto do hospital. Que quando alguém perguntava se ele precisava de alguma coisa, ele dizia que não, que estava bem, que era só hábito, que estava só esperando. Ninguém entendeu o que ele queria dizer com isso. Eu entendi. Ele ainda estava resistindo, até o último momento. Até o corpo não ter mais força para manter os olhos abertos, ele recusou dar a elas o que precisavam. Ele morreu acordado. Eu tenho quase certeza disso. E me pergunto se ele escolheu isso, se era parte do acordo que ele havia feito consigo mesmo décadas atrás, naquela propriedade rural, naquela noite de lua cheia. Elas vão ter que esperar muito. E eu penso nisso toda noite. Toda noite, quando a luz pisca sem motivo, quando o vento bate de um jeito diferente, quando eu acordo no meio da madrugada sem nenhuma razão aparente e fico deitado, olhos abertos no escuro, com aquela sensação de que algo mudou no quarto enquanto eu dormia, que algo esteve aqui e foi embora antes de eu acordar. Eu não sei se o que meu avô viveu era real. Não tenho como provar, mas eu sei que desde aquela noite eu durmo com a luz acesa. E eu percebi uma coisa, faz um tempo, que me incomoda de um jeito que não passa. Uma coisa que me faz pensar que talvez eu devesse ter ficado na cama naquela noite de verão, que talvez eu não devesse ter me sentado no chão perto dele, que talvez o erro não fosse só ter perguntado. Eu nunca consigo lembrar exatamente quando comecei a ter dificuldade para dormir antes da meia-noite. Não sei se sempre foi assim, não sei se foi gradual,
Só sei que agora é assim, e que quando tento dormir mais cedo, tem algo que não deixa. Não é ansiedade, não é insônia comum. É uma resistência que vem de dentro, um instinto que empurra de volta para a vigília, que diz para eu não baixar a guarda ainda. E eu não sei mais se esse instinto é meu ou se é deles.